Não adianta a gente reclamar que as coisas não mudam se a gente não muda nossas ações. Antes de pular esse vídeo, escuta isso aqui que eu tenho pra você. A questão é o seguinte, outro dia eu estava numa loja agrícola, estava fazendo os bastidores lá do movimento da loja, do atendimento, dos rapazes que estavam trabalhando, e me chega uma senhora toda simples, mas numa elegância, tão bem vestida, e ela toda na educação chega pra mim e me pergunta se eu conheço o pessoal ali da loja ou se eu trabalho lá. E eu falei com ela que não, se eu poderia ajudá-la de alguma forma. E ela me falou que gostaria de entregar um currículo. Perguntei se ela tinha interesse para ela, a vaga, ou se seria para outra pessoa. E ela falou que era para o filho dela. Aí ela sentou-se ao meu lado, aí conversa vai, conversa vem. Ela foi explicar a história dela, que veio de uma origem humilde, mas que batalhou, que tem a lojinha dela de produtos de roça, né, de feira, essas coisas, artesanal. E ela falou que o filho dela tem 23 anos e ela fica no pé dele o tempo todo para ele sair e buscar oportunidade, trabalhar, tentar ser alguém na vida. E eu fiquei refletindo. E ela continuou conversando comigo e eu não quis ser evasiva, não falei nada, né? Porque a gente olha um rapaz de 23 anos, como ela disse, saudável, só fica no celular, só fica reclamando da vida. Ai, nada tá bom pra mim, nada dá certo pra mim. Fulano comprou a moto, eu não tenho nada, é uma vida miserável. E sendo que ele não faz nada, não faz o básico que é levar um currículo para uma loja. Eu não sei qual momento exato você está vivendo hoje, mas eu tenho certeza que se você parou para ver esse vídeo e continuou até aqui, ou você tem um bom coração e está me ajudando a engajar esse vídeo, ou você realmente busca aquele algo a mais para a sua vida, busca evoluir, busca novas oportunidades. E o seguinte, quando a gente depende de terceiros, até por volta ali dos 18 anos, que é o máximo, né, que a maioria das pessoas vão ter essa oportunidade de ter um pai, uma mãe ajudando em tudo, aí ainda dá para relevar. Mas passou disso, meu amigo, você tem que caçar seu rumo, buscar oportunidade, buscar trabalho, senão você não dá conta de viver nesse mundo, não. O mundo não tem dó de gente preguiçosa, e essa é a verdade, é preguiça. Se você é uma pessoa saudável, se você tem um mínimo de raciocínio, de intelecto, tem suas mobilidades, seu braço, sua mão, seus olhos, sua boca, seu corpo, saúde, você não vai em busca por quê? Não adianta a gente reclamar que as coisas não mudam se a gente não muda nossas ações. Não adianta a gente querer algo novo se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Se você continua aí procrastinando, se você tem o seu foco totalmente para coisas que não vão agregar, celular, jogo, filmes, séries, farra, são coisas que não agregam. Uma vez ou outra você fazer algo disso, ainda vai. Agora você querer todo santo dia viver na mesma situação, isso só vai te levar para o buraco. Então qual é o ponto aqui? Você tem que olhar e enxergar o seguinte: eu quero ganhar 5 mil reais por mês, mas eu não tenho ainda como fazer isso. Eu vou começar com o básico. Vou fazer um curso, vou ler um livro sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre finanças. Vou tentar trazer um pouco mais de clareza para minha mente, para entender as minhas habilidades, entender o que eu gosto, o que se adapta para a minha vida, o que eu posso fazer para mudar e aperfeiçoar e ser alguém melhor. E às vezes a pessoa passa um tempo orando, clamando a Deus, chorando de madrugada, fazendo o propósito. Meu Deus, me ajuda, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Aí quando ela para olhar assim, o que eu estou fazendo para mudar? Ou a pessoa acha que Deus vai sair, ou um santo, o Espírito Santo, ou quem for, o anjo da guarda vai chegar, pegar pelo braço, meu filho, você está aqui, ó, toma aqui a empresa, a cadeira da empresa, você é o presidente, CEO agora dessa empresa multinacional aqui, sem fazer nada, só fica assim, ó, de braço cruzado em casa, que aí sim você vai ter sucesso. Não é assim que acontece. Então você pode ter fé, você pode ser o crente que for, cristão, mas se você não tiver ação, não se movimentar para buscar o que você quer, nada vai dar certo. E não adianta deixar que terceiros vá atrás dos seus sonhos por você. No começo pode até dar certo, mas se você pensa uma mãe que para um rapaz encontrar um emprego, ela precisa ter a atitude de ir buscar esse trabalho, como que esse rapaz vai render no serviço se nem a disposição de sair de casa ou mandar até mesmo online um currículo, se nem isso a pessoa teve a disposição de fazer?
Você acha que essa pessoa vai ser um colaborador como? Um colaborador que agrega ou só um pé no saco? E só vai mesmo pelo salário e obrigada ainda? A verdade é que é o seguinte, às vezes nós vamos pedir a Deus oportunidades, mas não estaremos preparados para abraçá-las. Vamos pedir a Deus para que abra uma porta, mas a gente não vai ter coragem de se levantar e ir até aquela porta, a rodar a maçaneta para tentar o algo a mais e fica esperando que caia do céu, aí fica reclamando e aí entra o maldito do vitimismo. Olha, gente, eu nasci na zona rural, num um ovinho de codorna, de tão pequeno que era o lugar. Cresci falando muito mal. Eu ainda estou no processo de treinamento de oratória porque eu senti essa necessidade de melhorar um pouco a minha comunicação e através dos vídeos aqui eu tenho praticado mais. E o seguinte, expectativa de vida zero. Mesmo eu sendo muito sonhadora, gostava de ler, gostava de estudar, meus professores sempre falavam que eu ia ser apresentadora. Eu falava muito na época da escola, até tagarela. Bobagem, né? Mas falava. E eu queria ser, sempre cresci com isso, ser jornalista, ser apresentadora. E com essa limitação que eu tinha, eu acabei que fiquei. Passei por muitas coisas na infância, de bullying de modo geral, de agressão de familiares, de abandono paterno. E, ai, gente, só não passei fome mesmo, assim, de não ter nunca nada, porque Deus não deixou, porque graças a Deus Ele sempre colocou boas pessoas no nosso caminho. E Deus nos deu sustentação até aqui e eu poderia usar isso tudo como argumento para não tentar, para me afogar numa depressão. Não é querendo me vangloriar, mas realmente não é fácil fazer isso. A gente renuncia diariamente, a gente sacrifica. Eu tive a oportunidade na minha vida e eu poderia simplesmente ter me acomodado, falar, não, não vou fazer mais nada não, já consegui isso aqui. Mas não, eu tenho ambição, eu tenho sonhos, eu quero aprender cada vez mais, eu quero crescer cada vez mais, eu quero impactar vidas através da minha história, porque eu ainda não cheguei àquele nível maravilhoso que eu desejo. Mas graças a Deus já cheguei muito mais longe do que eu imaginava que eu chegaria, e isso através da persistência. Porque eu me dedico, todos os dias eu estou lendo livro, todos os dias eu estou procurando um curso. Eu estou assistindo um vídeo agora de 12 horas, que ele é muito bom sobre inteligência emocional, sobre coisas que a gente pode levar para o trabalho, para a vida, para os relacionamentos. E às vezes as pessoas têm a oportunidade de fazer o básico e não conseguem fazer porque o foco delas está em outras questões. E aí esse vitimismo não adianta ficar chorando. Ai, só deu certo para fulano porque fulano fez isso, só deu certo para fulano porque fulano tem pai, só porque fulano sabe fazer isso. É óbvio que para algumas pessoas terão oportunidades que, por mais simples que sejam, fazem a diferença, como, por exemplo, crescer numa boa base familiar. Você cresce ali, você cresce sendo admirado, sendo respeitado, sendo impulsionado. Seus pais falam que você é capaz, que você é inteligente, te faz crescer ali no meio de boas pessoas, de boas referências, com network. Então, tudo isso já agrega e é uma possibilidade a mais de direcionar a pessoa para o sucesso. E isso também não é regra, porque tem muitas pessoas que eu conheci que estudaram a vida toda em escola particular, tiveram mesada, coisas muito boas e viraram adultos, entraram para faculdades e se perderam completamente. Entraram em vícios, destruíram heranças que receberam. Então isso é bem relativo, não é regra. E é por isso que eu falo, não importa a sua origem, não importa de onde você veio. Deus te escolheu para ser alguém importante, você é alguém importante. Você só precisa desabrochar essa importância, esse valor que existe aí dentro de você. Você precisa olhar para si e falar, é isso que Deus quer de mim? Ficar aqui desperdiçando essa vida maravilhosa, só no celular, só adoecendo a mente, só ficando triste, só reclamando. Se você assistiu até aqui, comenta qualquer emoji que você tiver aí ó, no fácil, porque através dessa curtida sua, desse comentário, desse compartilhamento, desse salvamento, você vai me ajudar a monetizar o meu canal. Começa a mudar a sua mentalidade sobre dinheiro, sobre agradar os outros, sobre o que é realmente sucesso para você. Eu te pergunto, o que é um sucesso para você? Sucesso para você é mostrar que você tem um melhor carro, o carro do ano? Sucesso é você mostrar para as outras pessoas que você tem uma casona, que você vive viajando e isso e aquilo, que você está vivendo para agradar os outros? Então essa questão da mudança de mentalidade, ela vai ser um fator decisivo para você mudar a sua realidade.
Resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tô meio chateada e eu me prometi que iria gravar 20 vídeos no meu canal. É uma meta desse ano. E além disso, praticar a minha oratória e minha comunicação. E nesse meio tempo, essa questão desse rapaz aí mesmo me mexeu muito comigo, que eu realmente trabalho muito, me dedico pra caramba, e eu fico pensando como às vezes as pessoas são injustas consigo mesmas, como elas são medíocres por não, às vezes, deixar uma mãe de idade entregar um currículo ou ficar reclamando. É tão ruim a gente estar perto da pessoa que só fica reclamando de coisas que têm soluções interessantes, fáceis, razoáveis de se fazer e fica só reclamando. Aí eu falo o seguinte, falo, poxa, qual a melhor desculpa que você vai inventar hoje? Você quer um trabalho? Tá tão difícil assim arrumar trabalho hoje? Tá mesmo? Se você quer ganhar bem, você tem que se aperfeiçoar em algo, aprender algo a mais. Aí entra tudo isso, eu falei, gente, bora, vou gravar esses vídeos. E eu pensei em algo que eu poderia falar, porque esse canal aqui é sobre marketing, sobre finanças, né? E sobre empreendedorismo, que é algo que está tudo conectado, interligado. E essa questão de mentalidade é uma das questões que eu mais vejo, que as pessoas têm necessidade de evoluir, de aperfeiçoar. Eu me identifico com algumas questões que eu falo. E por entender que pela minha origem simples eu cresci com várias questões de vitimismo, de não me sentir capaz, de não me sentir suficiente, de ter medo de algumas questões de críticas, de ser vista, eu entendi que às vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa para entender e se enxergar em alguma situação. Então, se você quer mudar de vida, se você quer um bom trabalho, se você quer uma renda extra, primeiro aqui eu já vou falar, ó, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o e-book que eu fiz de como você consegue ganhar até R$ 2.000 por mês fazendo a renda extra, usando o seu tempo livre, mesmo você já sendo CLT. Se você organizar direitinho, você vai entender o que eu tô falando. Então, dá uma conferida aqui. E o seguinte, você quer algo, você quer mudar de vida? Sai desse sofá, sai desse comodismo, sacode a poeira, ó, e fala, eu não vou aceitar espírito de pobreza na minha vida. Eu vou fazer acontecer, aconteça o que acontecer. Eu tô com uma preguiça, vou tomar um banho, toma um banho, coloca a sua melhor roupa, se perfuma, se for mulher, passa uma maquiagem levinha, se for homem, dá uma ajeitada no cabelo, cabeça erguida, vai lá na empresa que você quer uma oportunidade, se você tem... E se você não tem também, chega lá e pergunta se tem vaga. Se não tiver, você sempre vai conversar com o gerente, viu? Sempre que puder, entregue em mãos o currículo para o gerente ou para a pessoa responsável pela contratação, que isso já facilita muito. Você chega, aperta na mão da pessoa, ó, pulso firme, não aperta muito e nem muito fraco também, que pelo amor de Deus, aquela pessoa que aperta a mão da gente assim, que parece estar com nojo da nossa mão, não vale. Mas quando a pessoa aperta a mão, que parece que vai estralar os ossos, também não conta. Então, chega posturado. Oi, gostaria de conversar com o gerente ou o setor responsável por contratação. Meu nome é tal, tal. Chega e bota para Luir, moço. Não fica nesse negócio aí de se vitimizar, não. A gente não nasceu para esse tipo de situação, não. Deus não nos criou para viver esse tipo de vida. A gente tem que ser grande. Mostrar o brilho do Espírito Santo, o amor de Deus, a pessoa, o soberano, né, que é o dono do ouro e da prata. Você acha que ele vai nos deixar viver nessa vida relenta, de reclamação? Pelo amor de Deus, não. Vira essa página, vai entregar seu currículo, vai